Olá, eu sou a Carol Costa. Hoje vocês vão conhecer a história que se chama Os Três Príncipes, original do Rio Grande do Norte. Então senta que lá vem história. Vamos? Era uma vez 3 moças que eram irmãs. Um dia, as moças estavam na janela de sua casa quando viram o rei passar. Então, a irmã mais velha, admirada com o rei, olhou para o rei e disse: Nossa, se eu me casasse com o rei, eu lhe faria uma camisa como ele nunca teve. Então, a irmã do meio, admirada com a beleza do rei, olhou o rei e disse: Nossa, se eu me casasse com o rei, eu lhe faria uma calça como ele nunca teve. Então, a irmã mais nova, que se chamava Elisa, admirada com o rei e com a beleza dele, olhou para o rei e disse: Nossa, se eu me casasse com um rei, eu lhe daria 3 filhos príncipes. O rei ficou muito curioso para saber quem era aquela moça. Então, ele voltou no dia seguinte e bateu na porta das irmãs. Boa tarde! Eu gostaria de conhecer a donzela que desejou se casar comigo e disse que me daria 3 filhos príncipes. Boa tarde, Vossa Majestade. Sou eu. Meu nome é Elisa. O rei se apaixonou por Elisa à primeira vista, pediu a mão da moça em casamento e os dois se casaram. As 2 irmãs fingiram estar muito felizes com o casamento da irmã mais nova, mas na verdade estavam morrendo de inveja. Passado um tempo do casamento, a rainha Elisa anunciou que estava grávida de 3 filhos homens. Então, a história se espalhou pela cidade. Quando as irmãs invejosas ficaram sabendo, prontamente arrumaram as suas malas e foram correndo até o rei. Chegando lá, elas disseram: Vossa Majestade, nós estamos aqui porque a nossa irmã mais nova, Elisa, precisa de ajuda com os bebês que vão nascer. E o rei acreditou. E foi assim. No dia do nascimento das crianças, as irmãs invejosas pegaram os 3 meninos, colocaram num cesto e deixaram às margens do rio. No lugar das crianças, colocaram 3 animais: uma cobra, um sapo e um rato, e foram correndo entregar ao rei. Vossa Majestade, aqui estão os 3 filhos príncipes que aquela impostora deu à luz. O rei ficou desesperado e muito chateado, sem saber o que fazer com aquela situação. A rainha Elisa chorava tanto, chorava dia e noite, chorou tanto que acabou encantada e virou uma estátua. Então, o rei mandou colocar a estátua de Elisa no jardim do castelo. Enquanto isso, um pescador que estava passando pelas margens do rio encontrou o cesto com os bebezinhos e foi correndo para sua casa. Mostrou para sua esposa, que na hora aceitou cuidar das crianças com muito amor. Então, quando os meninos completaram 7 anos, eles passaram a ir para a escola. E todos os dias, no caminho para a escola, eles passavam em frente ao castelo. E um dia, as irmãs invejosas avistaram os garotos e chamaram os meninos. Ofereceram 3 frutas envenenadas. Os garotos, que nada sabiam, comeram as frutinhas
e acabaram virando pedra. Então, a mãe adotiva das crianças, que era muito inteligente e era adivinha, teve uma ideia. Ela disse: já sei, vou até a casa do sol e vou perguntar para ele como se desfaz o feitiço que transforma a gente em pedra. E lá foi a velhinha, muito corajosa, subiu no seu cavalo e foi cavalgando. No caminho para a casa do sol, a velhinha cruzou um rio profundo e muito largo. Então, o rio perguntou à velhinha: "Aonde a senhora vai?" E a velhinha respondeu: "Meu filho, eu vou à casa do sol perguntar para ele como se desfaz o feitiço que transforma a gente em pedra." E o rio falou com a velhinha: "Poderia, por favor, perguntar ao sol por que eu, sendo um rio tão largo, profundo e extenso, nunca dei um peixe?" E a senhorinha concordou e continuou o seu caminho. Mais à frente, a velhinha cruzou com um cajueiro. E o cajueiro perguntou: "Aonde vai a senhora?" E ela disse: "Vou à casa do sol, meu filho." E ele disse à velhinha: "Senhora, a senhora poderia perguntar ao sol por que eu, sendo uma árvore tão robusta e encorpada, nunca dei nenhum fruto?" Então a velhinha concordou e continuou o seu caminho, dia e noite, até que finalmente chegou à casa do sol. Chegando lá, foi atendida pela mãe do sol, uma senhora muito bondosa que escutou a sua história e se dispôs a ajudá-la prontamente, mas com uma condição. Ela disse: "Senhora, eu vou ter que esconder a senhora no quarto ao lado, porque o meu filho Sol não permite que estranhos entrem em nossa casa." E assim o fez. Então, no final do dia, quando o Sol chegou depois de um longo dia de trabalho, sentou-se na mesa de jantar com sua mãe. Então sua mãe começou as perguntas: "Meu filho, por que um rio tão profundo e extenso nunca deu um peixe?" E o Sol respondeu: "O rio nunca deu nenhum peixe porque ele nunca transbordou. Ele nunca causou uma enchente." A senhorinha esperou mais um pouco e fez a segunda pergunta: "Meu filho, por que um cajueiro, uma árvore tão bonita e tão encorpada, nunca deu um fruto?" E o Sol respondeu: "Bom, a árvore não deu nenhum fruto porque tem muito dinheiro enterrado embaixo dela." E a senhorinha estava esperando para fazer a grande pergunta. Então ela perguntou ao Sol: "Meu filho, como que se desfaz um feitiço, um encantamento que transforma a gente em pedra?" Então o Sol achou muito estranho aquilo, mas respondeu. Ele disse: "Bom, para desfazer esse feitiço, é preciso que enquanto eu estiver mastigando, enquanto eu estiver comendo, a pessoa pegue um bocado de comida de dentro da minha boca e coloque em cima da pedra." E não deu outra. A mãe do Sol, num pulo, num susto, pegou um pouco de comida da boca do Sol. Ele achou aquilo tudo muito estranho, mas prosseguiu. Deitou-se para amanhecer no dia seguinte. Então a senhorinha foi no quarto ao lado e foi ajudar a velhinha. Entregou a comida e a velhinha pegou o rumo para casa. No caminho, ela cruzou com o cajueiro e foi correndo cavar bem rente a sua raiz. De lá, desenterrou um baú cheio de ouro. No dia seguinte, os frutinhos começaram a brotar. Mais à frente, ela cruzou o rio. E muito esperta que essa velhinha era, ela cruzou o rio todo em silêncio, não disse uma palavra. E quando chegou lá bem longe, na outra margem do rio, ela gritou: "Rio, você não dá peixe porque você nunca transbordou, você nunca causou uma enchente." E os peixes começaram a surgir e o rio começou a encher. Encheu tanto, 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 que por um triz não matou a velhinha afogada. Mas a senhorinha não viu nada disso, porque ela foi correndo para casa. Chegando em casa, ela colocou um bocado de comida que pegou da boca do Sol em cima de cada pedra. E os meninos voltaram a ser gente novamente.
A notícia se espalhou pela cidade e o rei ficou muito curioso para conhecer quem eram aquelas crianças. E ele queria conhecer essa história. Então, ele convidou os meninos para jantar no reino. A mãe adotiva, que era muito esperta, chegou para os meninos e falou: "Meus filhos, eu e seu pai cuidamos de vocês com muito amor. Mas a mãe verdadeira de vocês é a rainha, que está enterrada como estátua no jardim do castelo. Chegando lá, peçam ao rei que desenterre a rainha e coloque ao lado de vocês na mesa de jantar. Quando oferecerem 3 pratos de comida, não comam. Deem à mãe de vocês, pois esta vai comer, pois está morta de fome." Então, as 2 moças que moram no palácio, que são suas tias invejosas, dirão: Nossa, mas como cabem 3 pratos de comida numa barriga tão monstruosa? E vocês vão responder a elas: "Não é de se admirar que caibam 3 pratos de comida onde couberam 3 filhos príncipes." Então, o rei descobriu toda a verdade, abraçou os filhos emocionado e pediu perdão à sua esposa. Expulsou as 2 tias do castelo, que nunca mais voltaram. As crianças pediram ao rei e à rainha que trouxessem os seus pais adotivos para morar no castelo junto com eles. E assim, todos viveram juntos e felizes, sem encantamento, sem feitiço e sem nenhuma pedra. Você gostou dessa história? Se você gostou, curte, compartilha, entra aqui no nosso canal Contos Maravilhosos e assiste as outras histórias também. Eu sou a Carol Costa. Tchau!